Muito bem, boa noite. Eu vou dar início a mais uma reunião magna do CEPET, nas nossas reuniões de terça-feira. E hoje, novamente, falando de um assunto bastante importante dentro das UTIs, para a medicina intensiva como um todo. A gente aprendeu ao longo do tempo, à medida que a medicina intensiva veio se tornando uma especialidade, a necessidade de que só as habilidades clínicas não eram suficientes para poder garantir bons resultados para os nossos doentes. E desde a década de 60, 70, rapidamente se estimulou e se viu a necessidade de que os resultados dos pacientes críticos, diferente, por exemplo, de um endocrinologista que faz consultório, de um cardiologista que faz consultório, de um reumatologista, ele não precisa muito de fazer gestão. O resultado clínico dos seus pacientes depende muito das suas habilidades do ato médico em si. Mas dentro da medicina intensiva, não. Ela depende muito da estrutura, dos processos, das pessoas que estão ao redor. Então, a necessidade de fazer gestão, de garantir segurança dos doentes e de garantir, no final das contas, resultados de qualidade, resultados ótimos, que sirvam de se comparem às melhores referências, é fundamental. Ela é hoje um atributo, né, de quem é o médico intensivista. Se não ele for fazer isso isoladamente, alguém tem que fazer, e, de um modo geral, é um intensivista que coordena essa unidade de terapia intensiva, que faz gestão e que busca esses endpoints todos que eu me referi. E, então, para poder falar de segurança, de qualidade, de gestão em unidade de terapia intensiva, hoje a gente convidou o Dr. Moisés Damasceno. O Dr. Moisés já esteve conosco no passado, já há algum tempo, mas faz tempo que ele não volta às nossas reuniões. É um prazer tê-lo você de volta, Moisés. O Moisés é do Rio de Janeiro. Ele coordena há muito tempo uma unidade de terapia intensiva grande, num hospital em Niterói. Tem essa habilidade de gestão já há muitos anos. Eu tive o prazer de estar lá no hospital dele já 2 vezes. E eu me lembro que quando a gente começou a atuar na Namíbia 20 anos atrás, o Moisés foi importante, a nossa amizade, o nosso relacionamento, as vezes que eu fui para o Rio de Janeiro e as vezes que eu visitei o teu hospital, sempre aprendi bastante com vocês. Ele também é intensivista no INTO, no Instituto de Ortopedia e Traumatologia no Rio de Janeiro, e ele vem trazer para nós aí um pouco dessa experiência. Eu sei que falar sobre esses temas todos em 45, 50 minutos não é suficiente, obviamente, né? Isso tem cursos de pós-graduação para poder fazer isso de uma maneira ordenada, mas acho que vai ser uma bela apresentação com a experiência do Moisés e depois com a nossa discussão aqui dentro do grupo. Moisés, obrigado pela tua presença. Nós estamos com você. Obrigado mais uma vez, Álvaro. Obrigado aí também a Mirella. Obrigado aí ao Júlio por toda a força que ele tem dado aí nesses dias aí que a gente andou trocando. Álvaro, tem 7 anos que eu tive aí, para você ter ideia. Eu tive aí em 2015, eu estava fazendo aqui as contas, estava até tentando resgatar alguma fotografia da época que eu tive, mas aqui nos computadores a gente vai mudando, né? Mas eu me lembro de ter ido aí visitá-los e, se não me engano, foi no início de outubro de 2015. E na época fiquei muito bem impressionado aí com a estrutura do CEPET, com todo o trabalho que você já fazia aí nessa época e que você continua fazendo. Então, para mim é uma grande satisfação e me sinto até muito honrado em ter sido convidado para fazer parte aí desse ciclo de debates que você tão bem faz aí com os residentes. Posso dizer que, de alguma maneira, até dentro do que eu acompanho, né, você continua sendo uma referência aí nessa prática. Você falou aí, ou seja, você sabe que hoje eu dei uma evoluída, eu acho que é evolução, né? Eu deixei a coordenação lá da UTI de Niterói no ano passado, e eu estou agora só dedicado à educação dentro do hospital.
O hospital hoje faz parte do grupo DASA, né? E eles estão fazendo uma pegada muito forte na parte de educação. Então, hoje eu estou lá presidindo aí o centro de estudos e com isso eu nesse processo de estar, presidindo lá, eu estou muito envolvido com a educação. E dentro dessa questão da educação, uma das áreas que, coincidentemente, né, eu estou muito envolvido hoje é a segurança do paciente, que foi algo que eu sempre gostei muito, e ainda me lembro das apresentações que fizemos em conjunto do GUT, né, do Guia da UTI Segura, né, que a gente fez lá no início dos anos 2011, 2012, e você foi um dos idealizadores disso aí, você, Knibel, e um grupo grande de pessoas. Mas vamos começar a falar, que tem muita coisa para falar, e eu quero ver se sobra um tempo bacana aí para a gente poder conversar. Eu acho que esse é o ambiente clássico, eu estou mostrando aí um leito para vocês, de um paciente nosso lá em Niterói, um trauma craniano num jovem, e nesse tipo de cenário em que você tem aí, né, algumas monitorizações, né, você tem aqui a monitorização de débito cardíaco, você tem aqui um Doppler transcraniano, de alguma maneira, avaliando esse paciente, ventilador mecânico, 1, 2, 3, 4, 5 bombas infusoras, monitorização de pressão intracraniana aqui atrás, ou seja, esse é o típico doente de terapia intensiva, típico doente crítico, né? Um doente desse já dá um mega trabalho para todos nós, do ponto de vista médico e do ponto de vista também de organização, de gerência. Imaginem multiplicar isso por 3, 4, 5, 10, 15, 20. Eu chego a botar esses números em grande escala porque a gente sabe que hoje existem megas UTIs aí em vários hospitais, então não é um trabalho fácil. E por aí mesmo eu já começo a dizer da importância, né? A gente, quando entra numa UTI, como muitos de vocês aí, como residentes, como estudantes, às vezes, vocês estão absolutamente focados em fazer a melhor assistência ao paciente. Mas à medida em que vocês se envolvem no trabalho da UTI, vocês começam a se envolver num trabalho que vai além do cuidado propriamente dito ao paciente. Vocês começam a trabalhar integradamente com outras pessoas, com outras disciplinas. Vocês começam a fazer muito mais do que o papel só do médico de examinar, prescrever, evoluir. Vocês começam a fazer outras coisas, outras tarefas. E dentro desse processo todo, cada vez mais, vocês começam a ser sistematizados, começam a cada vez mais ter necessidade de entender processos que vão além do mero cuidado ao paciente. É nesse cenário que começa a entrar a preocupação em dar segurança a um paciente, fica claro que esse paciente aí, sedado como ele está, ou se ele não estivesse sedado pelo próprio quadro de coma dele, o quanto ele é vulnerável e o quanto a gente precisa prover de segurança em torno dele. Esse é um exemplo, a gente tem muitos outros pacientes, vocês sabem muito bem disso, o quanto eles são vulneráveis, o quanto a gente precisa dar segurança. Ao dar segurança, a gente precisa também orquestrar toda uma equipe, fazer com que todo mundo trabalhe bem em prol desse paciente, então precisa de coordenação, precisa de gestão, precisa de liderança. E pensando em fazer sempre um trabalho o melhor possível, até para que a gente possa ser desejado enquanto profissional e enquanto ambiente, a gente precisa fazer esse trabalho sempre com muita qualidade. Então, eu estou aqui, de alguma maneira, já trazendo os 3 conceitos, as 3 disciplinas, para mostrar a importância delas no nosso dia a dia. A medicina intensiva, segundo o Rui Moreno, aí, um português bem amigo da medicina intensiva brasileira, nesse livro aí da Sociedade Europeia, coloca a arte e a ciência de detectar e administrar pacientes criticamente doentes, enquanto evita-se deteriorações futuras, buscando alcançar os melhores desfechos possíveis. A abordagem que busca detectar, avaliar, integrar e desenvolver um conjunto de prioridades e objetivos de cuidado para o paciente. E a UTI é uma área dedicada que possui, né, todos ou quase todos os dispositivos de monitorização e tratamento imediatamente disponíveis, junto com uma equipe multiprofissional altamente especializada, com altas relações, né, de enfermeiro-paciente e médico-paciente. Pelo menos esse é o cenário ideal que nós gostaríamos. O Jean-Louis Vincent, que todos nós conhecemos aí, né, um dos principais intensivistas que a gente tem aí, que também já está aposentado e tal, ele escreveu esse artigo em 2013, né, onde ele procurava mostrar como o hospital de antigamente tinha uma UTI pequenininha, ou seja, que ocupava em torno de 3 a 5% dos leitos, e o quanto que aquele amanhã, que lá em 2013 já é hoje, né, você
progressivamente foi aumentando o tamanho da UTI, a gente sabe de hospitais que têm 20 a 30% dos seus leitos hoje ocupados por leitos de UTI, mostrando não só a necessidade de você ter profissionais capacitados para isso, mas também mostrando o quanto os pacientes estão mais complexos e mais críticos dentro das internações hospitalares. A gente tem aí uma forma de enxergar a UTI dentro dos propósitos básicos, né? A UTI clássica, ela recupera pacientes críticos e estabiliza os instáveis, e existe aí o que alguns chamam de UTI sem muros, que já acontece em muitos hospitais, que é quando a UTI, de alguma maneira, ela se integra às enfermarias e às outras unidades de internação, colocando-se à disposição para detecção precoce de instabilidade clínica e ajuda na condução de pacientes mais críticos pós-alta da UTI, ou seja, é o que alguns chamam de UTI sem muros, é a questão do time de resposta rápida, que em muitos hospitais está ligado ao time da UTI, em alguns outros ao time da emergência, ou mesmo a um time de clínica médica, mas o fato é que o cuidado do paciente crítico atravessou os muros da UTI e acontece dentro das unidades de internação, e o que se espera dentro de um hospital, que eu acho que tem aí um bom senso de consciência, é que esse cuidado fora da UTI, de alguma maneira, esteja ligado à equipe da UTI, que é a equipe mais gabaritada para lidar com esse tipo de paciente. Eu identifico como racional para a gente falar desses temas, eu coloco que a segurança ela passa muito por uma necessidade operacional básica, tanto para o paciente quanto para os profissionais de saúde. Eu acho que todos nós queremos trabalhar num ambiente seguro e todo paciente não consegue imaginar a possibilidade de ele estar internado num local que não tenha segurança para ele. Quando a gente fala da gestão, eu entendo que a gestão aí passa muito por uma necessidade tática, né? Por vir a determinar a forma como eu vou buscar e alcançar os resultados e os desfechos que eu quero para aquele paciente, que eu quero para o desempenho da minha UTI. Então, ou seja, falar de gestão ou conhecer gestão é, de alguma maneira, estar contemplando o lado tático desse processo. E a qualidade, eu diria que passa por uma necessidade estratégica, onde você está buscando ser diferenciado naquilo que você se propõe a fazer. Você sabe, e hoje vocês acompanham isso, o cenário está extremamente competitivo, né, no mundo. Então, hoje, principalmente nos hospitais privados, você tem que mostrar qualidade, tem que mostrar valor para que você atraia os pacientes, você atraia os médicos para dentro do seu hospital, os bons médicos, os pacientes mais críticos, já que nós estamos falando de UTI, para que a gente possa desempenhar e poder desenvolver os melhores resultados. Então, para falar disso, para querer isso, a gente tem que buscar a qualidade. São 2 livros que eu de cara já recomendo para quem gosta do assunto, né? Esse livro sobre gestão da qualidade na terapia intensiva, desse grupo aí de intensivistas, alguns deles ligados, bem conhecidos, como Andreas Valentin e o Hans Flatten, e esse manual aí, Washington, né? Tem uma série deles, mas tem um que foi publicado recentemente, especificamente voltado para a segurança do paciente, melhoria da qualidade. Algumas das coisas que eu vou apresentar aqui vêm dessas 2 referências. Quando a gente pega a segurança do paciente, ou seja, tentando pegar um conceito básico, e esse conceito está nesse relatório, que é um relatório da Organização Mundial de Saúde, aqui traduzido para o português de Portugal, ou seja, lá eles transformaram esse livro no chamado Estrutura Conceitual da Classificação Internacional sobre Segurança do Paciente. Eles colocam que segurança do paciente é a redução dos riscos desnecessários relacionados com os cuidados de saúde para um mínimo a ser estável. Tem outras definições, mas eu concordo, eu confesso a vocês que eu acho essa relativamente simples, relativamente fácil da gente ter em mente. A gente quer que tenha um mínimo de risco na hora de cuidar de um paciente, né, dentro de uma instituição hospitalar. Dentro da proposta da Organização Mundial da Saúde, eles propõem esse tipo de estrutura conceitual de classificação, né, onde você tem aqui à esquerda as ações empreendidas para reduzir o risco, né, tanto aqui à esquerda quanto à direita. Isso vai tentar influenciar para que você tenha um mínimo de fatores contribuintes, um mínimo de perigos, porque uma vez que esses estejam presentes, você pode estar gerando um incidente. Esse incidente vai ter relação com características do doente, com as próprias características do incidente, e aí tem toda uma cadeia aqui que eu não vou ficar entrando no mérito de ler, ou seja, toda ela, mas vocês podem ir olhando enquanto eu falo, mas o que chama atenção, que nos preocupa na questão da segurança do paciente, a gente quer fazer todo um processo para evitar com que aconteça o incidente. Uma vez que esse incidente aconteça, a gente precisa saber detectá-lo precocemente e saber entender
esse incidente, tanto naquilo que o originou, quanto naquilo que possa atenuar, naquilo que possa minimizar, especialmente as consequências para o paciente, entendendo que esses incidentes também vão trazer consequências organizacionais. Uma vez que você tenha incidentes acontecendo, e daí já foi até mencionado por vocês, a importância da notificação dos eventos, desses incidentes, porque a partir deles, a ideia é estar sempre buscando uma ação de melhoria, é estar sempre procurando corrigir. Então, isso é muito importante entender, ou seja, a segurança do paciente, quando você se preocupa com ela, não quer dizer que você vai ter evento zero. Isso é praticamente impossível, né? Alguns autores que estudam muito, e um deles é esse James Reason, que aqui, no caso, eu dou 2 referências de artigos publicados, ou seja, ele chama atenção para a importância dos fatores humanos e dos fatores organizacionais na gênese dos danos ao paciente, né? Seja porque você tem ambiente dinâmico, múltiplos recursos, informações concorrentes, seja porque você tem longos períodos de trabalho, e vocês residentes, então, que fazem muitos plantões, que saem de um plantão para o outro, hoje há toda uma preocupação, inclusive, com o lado médico, com o lado do profissional de saúde, o burnout está aí, a pandemia, inclusive, colocou isso bem escancarado para todos nós. É fundamental nós estarmos preocupados com a saúde e com a capacidade de trabalho dos nossos profissionais, sejam os médicos, os enfermeiros, todos eles, porque a chance de um profissional cansado errar é muito maior. Então, isso também está dentro do contexto de segurança, por isso que também se fala em segurança ambiental para os profissionais de saúde. Esse James Reason estabeleceu uma teoria do queijo suíço, onde ele chama atenção para uma preocupação que a corporação tem que ter, o CTI, o hospital tem que ter, em ter uma cultura corporativa, onde você gerencia as decisões e os processos organizacionais, você tem que tentar promover um clima dentro do ambiente de trabalho, onde as condições de erro e de produção, assim como as violações de processo produtivo, aconteçam o mínimo possível. Quando você tem essas condições de erro, dependendo da tarefa, você tem uma chance maior de errar a tarefa que você vai fazer. Quando você tem um processo padronizado, protocolizado, muitas vezes os profissionais negligenciam isso e violam isso. E quando os erros e as violações acontecem, se você não tiver barreiras de defesa muito bem estabelecidas, e essas barreiras vêm lá de trás, de uma cultura que vai promover gestão de risco e prevenção dos eventos, ou seja, você tem a chance de estar acontecendo aí os acidentes. Quando esses acidentes acontecem, uma preocupação, como acabou de ser dito, em lidar com pessoas e processos, e aí muitas vezes a gente fica muito focado nos processos, em corrigir os processos, em fazer com que eles acertem, mas mesmo os processos bem desenhados, ainda assim a gente pode ter o erro humano, pelo cansaço, pela falta de atenção. Hoje, por exemplo, o celular, que é fundamental nas nossas vidas, é muito difícil imaginar uma vida sem celular, mas o celular constantemente hoje é um ladrão da nossa atenção. E muitas vezes ele rouba a nossa atenção na hora em que você está examinando, na hora que você está numa ronda, em que você precisa estar ali atento às informações, discutindo. Então, assim, essa é uma preocupação constante que a gente tem que ter hoje em estar trabalhando, estar presente e estar atento. Ou seja, porque senão, mesmo com todos os processos bem desenhados, o ser humano pode errar. E é a partir daí que vem a tal da teoria do queijo suíço, onde, quando você tem essas barreiras bem desenhadas, fica muito difícil você alinhar esses orifícios, né? Então, para você ter o perigo se transformando em evento, você deveria coincidir de ter todas essas barreiras muito bem quebradas e alinhadas nas suas quebras para que isso acontecesse. Então, quanto melhor for a cultura de qualidade, de segurança, no sentido de prevenção, de gestão de risco, quanto mais atenção o profissional de saúde tiver, mais ele tiver focado naquilo que ele faz, mais ele conhecer os protocolos, a chance desses eventos acontecerem se torna menor. O padrão para o desenvolvimento, né, de uma abordagem avançada para a segurança do paciente tem como pré-requisito, né, abandonar essa meta irreal de perfeição, porque a gente precisa aceitar o limite da natureza humana e ter a expectativa de que sempre tende a acontecer erro. Não existe erro zero. Ou seja, enquanto houver seres humanos trabalhando, e a gente espera que sempre eles existam na beira-leito, junto ao doente, a gente precisa ter a humildade de aceitar o seguinte: tem chance de ter erro,
tem chance de acontecer falha. Então, vamos constantemente estar preparados para elas. Vamos constantemente estar atentos à possibilidade delas acontecerem. Não vamos cair nessa esparrela de que temos um sistema perfeito, no nossa UTI não tem erro. Isso não existe. E aí, existe hoje toda uma preocupação em termos de cultura de segurança, de você sair dessa perspectiva tradicional, que é essa aí da esquerda, onde você normalmente tem esse tipo de atitude, né? Quem trabalha com esse tipo de perspectiva, né? Aqui eu não tenho nenhum tipo de acidente. E quando tem, eu já quero arrumar um culpado, eu quero punir alguém. Isso não vai acontecer, ou seja, se você adota essa perspectiva, você não vai conseguir gerar uma cultura de segurança eficaz, uma cultura de segurança que efetivamente funcione para o paciente e para a instituição. Então, a ideia hoje é você sair dessa perspectiva tradicional. Hoje se passa em muitos locais, você tem aí uma cultura mais burocrática, mais reativa, mas o que está todo mundo buscando hoje é essa cultura chamada generativa, essa cultura proativa, né? Onde você o tempo inteiro está perguntando o que pode acontecer de errado aqui na minha UTI. Né? Você internou um doente novo, como aquele rapaz, ou seja, colocou todas as monitorizações. Na hora de discutir o doente, é discutir o seguinte: vem cá, gente, o que pode dar errado aqui? O que pode dar errado nessa monitorização? O que pode dar errado na hora de eu fazer as medicações? O que pode dar errado na hora que a família vem para visitar? Porque na hora em que você começa permanentemente a perguntar isso, você está gerando uma preocupação em prevenir, evitar. E é isso que se quer. Agora, sabendo que você está o tempo todo buscando isso, você precisa saber que mesmo fazendo isso, tem chance de dar errado. Deu errado alguma coisa, aconteceu uma falha, para tudo, não fica preocupado em buscar culpado, fica preocupado em entender o que aconteceu, o que foi que deu errado, estuda aquilo e transforma aquilo numa fonte de aprendizado para a equipe. Porque a partir de erros é que nós aprendemos. A gente não deve errar, ter o mesmo erro sempre. A gente tem que estar sempre buscando o erro novo. Porque aconteceu uma vez, a gente estudou, aprendeu e fez de tudo para ele não se repetir. E aí tem um erro novo. Então, essa cultura de segurança, onde você sabe que pode acontecer o erro, e uma vez ele acontecendo, você vai buscar aprender e corrigir, ela tem que estar associada a uma postura permanentemente de prevenção. Permanentemente perguntando, gente, o que pode estar dando errado aqui? Está tudo certo até agora, mas tem alguma coisa hoje que pode acontecer de errado? Ah, esse doente hoje vai fazer um exame, então. Transporte, está ok, está tudo certo, bala de oxigênio, pereré, pororó, a equipe está pronta. Essas coisas têm que estar permanentemente no nosso radar. Líderes responsáveis que promovam atmosfera de confiança e respeito, trabalho em equipe, comunicação aberta e compromisso individual com o cuidado ao paciente são aí ingredientes fundamentais para a gente ter uma cultura de segurança das mais adequadas, das mais arrojadas possíveis. Saindo da segurança e agora indo para a qualidade, ou seja, uma das definições é o grau pelo qual os serviços de saúde aumentam a possibilidade de alcance dos desfechos de saúde desejados, que são consistentes com o conhecimento profissional vigente para os indivíduos e populações. O que de alguma maneira isso está dizendo? Lá no passado, né, quando eu comecei a fazer terapia intensiva, e provavelmente também mais atrás, quando o Álvaro começou, a grande preocupação do CTI, a gente não esconde isso hoje, ou seja, era que o doente não morresse. O doente era crítico pra caramba, ele já chegava ali na beira da morte. Então, a grande vitória da época era o seguinte, era não morrer. Ao longo dos anos e da evolução da medicina intensiva, da própria medicina, de tudo, de uma forma geral, dos nossos conhecimentos, isso foi migrando. E hoje a gente veio trabalhando em parar de só evitar a morte para também tentar diminuir o número de disfunções, né? As sequelas, como alguns falam, ou seja, aqueles pacientes que chegam cheios de problemas, que eles pudessem sair o mais próximo possível de antes dele terem ficado doentes. Isso foi a evolução aí dos últimos anos. E hoje, um dos desfechos que mais procura se medir, mais do que entregar o doente para a sociedade novamente próximo do que ele era previamente à doença, é você estar buscando dar qualidade de vida para ele.
Então, nos últimos 25, 30 anos, a gente teve aí uma mudança importante. Então, hoje, falar em qualidade na terapia intensiva está longe de só analisar indicador de mortalidade. Está associado a analisar uma série de outros indicadores, entre eles qualidade de vida, quanto tempo depois da alta aquele paciente continuou vivendo, como é que foi a condição com que ele continuou vivendo. Isso hoje está sendo medido para avaliar a qualidade de desempenho de terapia intensiva. A Organização Mundial da Saúde, ou seja, a partir aí dos estudos do Institute of Medicine nos Estados Unidos, tentaram estabelecer e estabeleceram, e de alguma maneira todo mundo segue, né, esses 6 atributos da qualidade: segurança, efetividade, cuidado centrado no paciente, cuidado no tempo certo, eficiência e equidade. Não vou ler as definições, vocês estão lendo aí, ou seja, a busca de um cuidado de qualidade passa, a princípio, por esses 6 atributos. Eu diria a vocês que na terapia intensiva, pela definição do cuidado centrado no paciente, talvez ele seja o mais difícil de fazer, porque você muitas vezes não tem o paciente em condição de nos expressar o que ele quer, quais são os desejos dele, e você muitas vezes utiliza a família. Quando é um paciente com uma família clássica, tudo bem, mas a gente sabe que nas UTIs hoje nós temos determinados pacientes que têm 2 esposas ou 2 maridos, você tem filhos de um casamento, filhos de outro, e todos vocês que já viveram aí conversas com familiares já passaram por situações de conflito entre esses pedaços da família. Então, cuidado centrado no paciente, à luz da definição, talvez seja desses elementos o mais difícil na terapia intensiva. Não impossível, mas um dos mais difíceis ou um dos mais trabalhosos. O José chegou a comentar na apresentação dele a importância do Avedis Donabedian, né, que começa a falar muito de qualidade na área da saúde no final da década de 60 do século passado, né, e ele trabalha muito essa ideia da organização, né, de saúde, essa relação, reparem aqui a preocupação com a relação médico-paciente, que é algo que vai nortear o nosso trabalho eternamente, por mais que tentem mudar isso, e nos interessa que isso continue existindo, porque não tem computador que faça relação médico-paciente como a gente, né? E hoje o grande medo é o quanto a tecnologia pode roubar o nosso espaço, mas nesse aspecto eu acho que ela não rouba. Mas aqui toda uma preocupação, né? Em termos da organização, de você estar fazendo o bom uso dos recursos, né? A questão de, em termos do próprio médico, você também está preocupado em dar um bom suporte a ele e se ele está satisfeito com a sua instituição, e o paciente, acima de tudo, com a satisfação. E hoje se fala muito, vocês já devem estar ouvindo também muito, essa preocupação com a experiência do paciente. Vai além da satisfação. É entender como é que ele está vivendo o dia a dia do hospital, como é que ele está vivendo o dia a dia da UTI, e esse dia a dia do hospital, da UTI, começa às vezes na hora que a ambulância vai pegar ele em casa, ou começa na hora que ele bate na recepção da emergência e fica ali um tempinho esperando. Ou seja, nós médicos ficamos muito focados no cuidado ao doente, mas quando hoje se fala em experiência, todo o trabalho de quem está no hospital está sendo avaliado. E esse trabalho pode repercutir na forma de analisar o nosso trabalho. Cada vez mais, e eu vou falar disso já já, a gente tem que estar preocupado em trabalhar em time, trabalhar em equipe. E isso hoje está muito importante. O Donabedian, ele estruturou a forma de avaliar a qualidade passando por estrutura, passando por processo, passando por resultado, ou seja, e aí foi uma maneira de organizar um pouco esse conhecimento. Ele entende a estrutura como você mensurar os aspectos referentes aos recursos tecnológicos, organizacionais, humanos necessários ao cuidado, assim como a existência do protocolo está contida na estrutura. O processo é a avaliação do modo como o cuidado é ofertado, conforme os recursos disponíveis, conforme os protocolos desenhados e conforme a evidência científica. E os resultados é a mensuração das consequências do processo de cuidado, expresso em termos de complicações, de mortalidade, de qualidade de vida e de uma série de outros fatores que cada vez mais aí vem aparecendo. Então, a gente viu que a gente precisa mensurar. Quando a gente fala em mensurar, a gente vai falar em indicador. Indicador é o elemento fundamental de um sistema de monitorização
Ele deve ser avaliado periodicamente, demonstrando toda a sua tendência evolutiva. Então, você está avaliando diariamente, semanalmente, mensalmente, construindo um gráfico para ver se você está melhorando, para ver se você está piorando e por aí vai. E a pergunta que a gente tem que estar o tempo todo se fazendo é essa, né? Como é que eu posso garantir que o que faço é suficientemente bom? Né? A importância do indicador é porque ele é uma forma de nos dizer isso. Indicador, o conceito clássico, é um sistema de medidas que aponta um fato, a sua intensidade, e ele pode direcionar uma ação para você corrigir ou não aquele fato. Ele tem a finalidade de detectar problemas. Porque se ele não está indo bem, ele está te dizendo o seguinte: tem alguma coisa errada aqui nesse processo, trata de corrigir. Ele está avaliando estrutura, processo e resultados, como a gente viu, e ele também é uma espécie de prestação de contas. Hoje, muitas UTIs prestam contas nas reuniões de hospital, né, dos setores do hospital, onde eles vão lá apresentar os indicadores deles para dizer, né, se eles estão indo bem, se eles não estão. Então, o indicador é muito importante. As características de um indicador de qualidade passam por ele ser relevante para a tomada de decisão clínica, relacionado a um desfecho ou a um processo que está relacionado a um desfecho. Ele tem que poder nos levar a ações que levem à melhoria, se possível, que seja facilmente mensurável, seja rápido e disponível no tempo adequado, que possa ser usado em instituições diferentes, até para que a gente possa comparar, possa fazer benchmarking, né? Se eu meço uma determinada coisa aqui em Niterói, seria legal que vocês pudessem estar aí em Curitiba medindo a mesma coisa, para que em algum momento a gente pudesse trocar. E acima de tudo, né, e agora a pandemia mostrou muito isso para a gente, né, tem que estar baseado em evidência, tem que estar baseado em diretrizes que são evidenciadas por evidência, não pode ser um achismo da minha cabeça ou da cabeça ou da nossa cabeça, tem que ser alguma coisa realmente apoiada por literatura e tudo mais. Eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia enquanto eu estou falando, ou seja, por exemplo, em termos de estrutura, vocês estão vendo aí alguns exemplos de indicadores de qualidade, né, que passam, por exemplo, a nossa importância, né, de querer valorizar a especialidade. Há inúmeras UTIs no Brasil que não tem intensivista dando plantão. Nos Estados Unidos, a gente sabe de UTIs que não tem o intensivista médico dentro da UTI, tem enfermeiros, mas a gente sabe que ter um médico intensivista, por mais caro que ele deva ser, eu digo deva, porque no Brasil a gente sabe que ele ainda é subvalorizado, infelizmente, né? Mas ter um intensivista, se possível, 24 horas por dia, 7 dias por semana, dá um outro padrão para a UTI, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, no mundo Brasil que a gente tem, enorme, UTIs espalhadas por vários locais, a gente sabe que tem UTIs que não tem especialista. A gente sabe de cidades no Brasil que talvez não tenham especialistas. Não é à toa que agora a telemedicina está chegando para tentar ajudar um pouco nisso. Porque aí você pega grandes centros, grandes hospitais que estão com bastante intensivistas e eles podem estar orientando aquele médico. E aquele médico que está lá tratando do doente, a gente pode criticá-lo por ele não ser especialista, mas ele está tentando fazer o melhor. Ele está tentando utilizar o que ele sabe para tentar tratar, para tentar cuidar daquele paciente. E nós temos que tentar dar apoio e tentar estimular ele para fazer a nossa especialidade, estudar, fazer a prova de título, para poder voltar para lá e até começar a produzir mais especialistas, né? Disponibilidade de ventilador foi muito importante agora na pandemia. A questão das rondas multidisciplinares, ou seja, passa uma ideia de que ali você tem a equipe se reunindo, a equipe tendo metas diárias, a equipe todo dia discutindo, né? Indicadores de processo, taxas de reinternação, adesão a protocolos de uma maneira geral, mas aqui no caso a pneumonia associada à ventilação, que a gente sabe o quanto ela impacta na sobrevida de um paciente, na condição dele. Protocolos como monitorização de sedação, protocolos de analgesia, transporte intra-hospitalar, taxa de ocupação, mensuração de alta noturna, né? À noite não é o momento ideal de dar alta da UTI, né? Mas às vezes você está dando porque o hospital está lotado, porque você não consegue fazer o fluxo andar na hora adequada, mas dá alta à noite, se o hospital não tiver um plantonista de andar, quem cobre o andar é o colega da emergência. Imagina, quem é que vai receber esse doente às 9 da noite lá no andar? Qual é o médico? Então, é um critério importante para muitos hospitais e é considerado um indicador, aí, por exemplo, de qualidade em termos de processo. Admissão à alta postergada, uso de metas diárias, hipotermia terapêutica, e aí vocês estão vendo alguns outros. Eu chamo a atenção, eu vou falar no final sobre educação médica, hoje é colocado também como indicador, ou seja, a importância, e vocês já comentaram aí um pouco,
Vocês aqui estão fazendo educação continuada, ao estarmos aqui às 8h10 da noite, debatendo, discutindo, todo mundo cansado, todo mundo em casa, a família reclamando da nossa ausência. Isso é necessário hoje para quem está buscando qualidade, buscando segurança, buscando evoluir. Alguns indicadores aí relacionados a resultado ou desfecho, mortalidade, que a gente sabe que é importante, taxas de lesão por pressão, satisfação do paciente e família, algumas taxas de infecção e por aí vai. Na qualidade hoje, muito mais do que o conceito só da qualidade, tem se falado muito na melhoria da qualidade, né? Improvement of quality, ou quality improvement. Né? Melhoria da qualidade passa por você está buscando alcançar um nível de desempenho melhor através de mudanças do sistema e das operações que normalmente acontecem. Né? A qualidade está ligada ao sistema e, para melhorá-la, há necessidade de mudar o atual sistema. Você não tem como melhorar a qualidade de um serviço se você não mexer no sistema. A não ser que o problema da qualidade esteja muito superficial, o que já num hospital, num CTI que já tem alguma qualidade, provavelmente não vai estar. Se a qualidade não está aflorando como você quer, provavelmente a tua engrenagem, os teus processos, o teu sistema está precisando de um rearranjo, né? Então, quando se fala em programa de melhoria da qualidade, espera-se que o trabalho desenvolvido, né, possa acontecer em processos e sistemas. O foco para esse processo todo de melhoria é sempre o paciente, mas, ao mesmo tempo, você tem que estar dando foco para a equipe que trabalha em torno disso, porque tem uma equipe, não é uma pessoa só, e é fundamental para você melhorar a qualidade você ter informação, você ter dados. Se você não tiver dados, se você não tiver os indicadores, fica difícil pensar em melhorar. Até porque, se você propõe uma melhoria, você vai precisar medir se houve a melhora. Então, quando você fala em modelo de melhoria, e esse é um outro livro de referência muito interessante, chamado Modelo de Melhoria, ele foi traduzido por um pessoal de Campinas, eu acho que ele já está na 2ª edição, para quem gosta do assunto, vale a pena estudar, ou seja, desse autor Langley, com uma colaboração aí de outros autores. Ele começa identificando o problema, ele quantifica o problema, identifica os processos que estão gerando o problema, ele define objetivos, analisa as causas e gera ideias de mudanças, identifica e desenvolve as ideias, testa as ideias de mudança com o método científico do PDCA. A gente conhece muito na gestão o PDCA, planejar, fazer, controlar e analisar, né? Ou checar e analisar, e por aí vai. Aqui no PDCA ele troca por S de estudar. Então você está planejando, está fazendo, está estudando e está agindo em cima do que você estudou, sempre tentando melhorar. Implementa as mudanças que passaram nos testes. E aí é importante porque ele chama atenção disso. A mudança nem sempre resulta em melhoria. Agora, para melhorar, é necessário que haja mudança. Então, você muitas vezes, o que ele chama atenção, quando você lê um pouco mais aí essas ideias, você tem ideias, quando a gente fala assim, vamos mudar alguma coisa, junto ao grupo, vai aparecer um monte de ideia hiper legal, vamos escrever e tal. Mas a maior dificuldade não é ter a ideia, a maior dificuldade é executar a ideia. Então, você faz a reunião, sai empolgado e fica esperando para ver aquela ideia ser transformada em ação. E muitas vezes isso não acontece. Esses modelos de melhoria vieram tentar padronizar a transformação da ideia em ação e depois em resultado. E aí, quando ele fala em modelos de melhoria, a gente tem que estar aí pensando o tempo inteiro em planejar, em fazer, em estudar e agir. Mas assim, o que nós estamos tentando realizar, né? Como é que a gente sabe se uma mudança é uma melhoria? Que mudanças podemos fazer que resultem em melhoria? Então, hoje tem toda uma forma de estudar esse assunto, que eu não vou aqui hoje, não é a pauta principal, mas é só para mostrar que antes a gente falava só em qualidade. E tem um monte de assuntos e de temas relacionados à qualidade. Hoje a qualidade ganhou um irmão, chamado Modelo de Melhoria da Qualidade, que tem todo um conjunto de conceitos que, para quem quer melhorar a qualidade, isso também é um processo continuado, precisa de alguma forma se dedicar a estudar isso, porque vai fazer, quem estuda muito isso, ou seja, isso é o Institute of Health Improvement, né, que propõe isso, e tem lá um site, tem uma página que vale a pena para quem gosta do assunto mergulhar nela, tem uma série de materiais muito bacanas, protocolos, checklists, diretrizes, quem gosta do assunto ali tem um prato cheio,
para poder fazer quase que uma universidade. Tem cursos, é muito interessante. Donald Berwick é um dos pais aí da qualidade, né? E ele aí tá bem novinho nessa foto, ele já está bem mais envelhecido. Ele costuma dizer essa frase aí, ó, se você não pode medir, você não pode alterar. Se você não quer mudar, então não meça. Se você não está querendo mudar nada, nem se meta a fazer indicador, não se preocupa com isso. Agora, se você vai fazer indicador, vai acompanhar, aí você tem que estar preocupado em mudar, porque senão você está gerando trabalho desnecessário para a tua equipe. No cenário de hoje, a gente espera que todo mundo queira evoluir, todo mundo queira melhorar, e daí a importância de você estar na busca aí, de estar medindo, estar avaliando. Agora vamos para a última etapa, que é a etapa da gestão, né? Quando se fala em gestor, muitas vezes se fala em líder, líder e gestor é a mesma coisa, não é? Estou aí trazendo outra referência na área de gestão, não na área da saúde, que é esse Mitzenberg. Eu gosto muito dos livros dele. Esse primeiro livro aí, Superior, é o livro maior. Esse de baixo é um livro resumido, que vocês inclusive encontram versão digital aí nas livrarias digitais. E ele é muito acadêmico na área da gestão, sabe? Ele traz os conceitos, é muito gostoso de ler e até de entender. Não é uma leitura simples, mas é uma leitura em que nós, profissionais de saúde, entendemos com alguma facilidade. Ele traz aí vários conceitos, né, de alguns autores diferentes. Então tem um aí nessa questão do conflito entre líder e gerente, ou dessa composição, né? Um faz as coisas certas e lida com mudanças. O outro faz certo as coisas e lida com a complexidade. São esses dois autores aí que trazem essa frase. A liderança inclui uma postura segura, tanto quanto precisa. Outro autor. E aí ele, Mitzenberg, vem e fala, hoje sofremos excesso de liderança e falta de gestão. E aí eu abro um parênteses hiper rápido, basta olhar para o nosso país. A gente hoje, o tempo inteiro, está buscando político, muito mais pelos quesitos de liderança do que propriamente de gestão. Não é à toa que o país está essa barafunda toda. Não é à toa, e aí eu estou dando uma opinião pessoal, não é à toa que eu acho que nós temos muitos problemas na área de saúde, porque a gente tem muitos médicos em posição de liderança, de chefia, mas que sabem pouca gestão. E aí eles até lideram, eles coordenam, mas a gestão mesmo eles não têm. E aí muitas vezes isso capenga. Então, gestão é necessária. E aí o Mitzenberg vem dizer o seguinte, a liderança não pode simplesmente delegar a gestão. Em vez de diferenciar gerentes de líderes, deveríamos enxergar os gerentes como líderes e a liderança como a gestão praticada corretamente. Quanto mais obcecado com liderança, menos dela conseguimos. A liderança, ela é conquistada, ela não é ungida. E ele ainda traz mais frases. Gestão é controle, segundo Fayol. Gestão é ação, segundo Tom Peters. Gestão é pensamento, mais especificamente análise, segundo Michael Porter. Gestão é liderança, segundo Warren Bennis. Gestão é tomada de decisões, Herbert Simon. Todos autores conceituados na parte da administração, na parte de gestão. Mas reparem que cada um puxa a gestão para aquilo que está mais familiarizado com aquele autor ali. O que o Mitzenberg vem dizer para a gente? Por isso que eu até gosto dele. A gestão não é apenas uma dessas coisas, mas todas elas. É o controle, a ação, os negócios, o pensamento, a liderança, a decisão e muito mais, não somados, misturados. Fazer gestão é estar misturando conceitos, ações, né? Uma hora você está agindo, outra hora você está tomando uma decisão, outra hora você está refletindo sobre o problema. É por isso que quem está numa posição de gestão, e aí eu considero um diarista, um rotina, um gestor, ele é gestor do cuidado assistencial. Ele necessariamente não está envolvido com grana, ele não está envolvido em estabelecer políticas, mas ele faz a gestão do cuidado. E ele precisa ter tempo, ele precisa ter tranquilidade. Eu sou contra, e aí não é o mérito aqui, nem sei como é que está isso hoje na sociedade, mas assim, essa coisa de plantonizar a rotina,
que é acabar com a figura do plantão e querer que o rotina esteja lá para fazer tudo, na minha forma de ver, suprime, atrofia um pouco o que a gente quer dele enquanto gestor. Porque se ele está numa UTI para funcionar, transportar para tomografia, passar visita e também ter que coordenar, programar, pensar, me passa uma ideia de que assim não vai funcionar muito bem. Sem contar que isso vai dar uma sobrecarga absurda, a ponto do burnout poder hoje aparecer com muito mais facilidade. Esse é um ponto de vista pessoal que a gente pode, inclusive, debater aqui daqui a pouco. O que é gerenciar e administrar, segundo o Joe Magreta, que é um outro autor interessante? A verdadeira genialidade da gestão está em converter a complexidade e a especialização em desempenho. Sempre que nossas necessidades excedem os recursos, a gente necessita de gestão. A função da gestão é construir organizações que funcionem. A criação de valor é princípio vital da gestão moderna e da sua principal responsabilidade. A gente já vai falar de valor daqui a pouco. Peter Drucker, o pai da gestão moderna. A administração torna-se necessária quando uma organização alcança certo porte e complexidade. Terapia intensiva. Quase toda uma variedade de tarefas tem de ser desempenhada com cooperação, sincronia e comunicação. Então, uma organização precisa de gestor e de administração. São as pessoas que administram e não as forças ou os fatos. A visão, dedicação e integridade dos gestores determinam se existe administração ou má gestão. O gestor trabalha com um recurso específico, pessoas. Gestor, responsável pelo trabalho de outras pessoas. Trabalhar com o ser humano sempre significa desenvolvê-lo. Ou seja, pessoas é um recurso importante, mas não é um recurso estático. Ele é um recurso que eu preciso estar o tempo inteiro desenvolvendo para ele estar me devolvendo o desempenho que eu quero para aquela instituição, para aquela organização. Na gestão, existe uma questão de integração vertical hoje ser muito menor ou até igual do que integração horizontal. O que quer dizer isso? Hoje, quando você vê gestão, por exemplo, dentro do ambiente hospitalar, você hoje está muito mais preocupado com essa integração horizontal. Por exemplo, o chefe do CTI está se integrando bem com o chefe da emergência, com o chefe do centro cirúrgico, o chefe da anestesia e por aí vai. Porque esse comando lateral aqui, hoje, dentro de uma estrutura de hospital, dentro de uma preocupação em linha de cuidado, isso é tão importante ou até mais do que essa gestão vertical do chefe, do rotina e do plantonista. Ela é importante, mas essa lateralidade hoje é muito mais importante. Lateralidade essa também que passa pelo responsável pela enfermagem, da físio, da psicologia, de toda a equipe que trabalha ali junto. E nessa integração, tomada de decisão compartilhada e informação circulando entre todos é fundamental. A maioria das decisões do dia a dia que essas pessoas têm que tomar são decisões que afetam os seus pares, mais do que os seus subordinados. Se vocês analisarem, vocês vão ver que isso é uma verdade. Bitzenberg volta para falar da posição do gerente, eu acho muito interessante, ele está aqui no meio, né? E aqui ele comunica, controla, ele estrutura, ele programa, né? Então, no plano das informações, ele comunica e controla essas informações. Depois ele tem um papel de liderar no plano das pessoas. Depois ele tem um papel de agir no plano da ação, seja dentro da unidade, seja em direção para fora da organização, para fora do hospital, ou mesmo no restante do hospital. A liderança de uma terapia intensiva hoje está constantemente liderando também para o centro cirúrgico, para a clínica médica, para a emergência e, em alguns casos, até para a própria direção do hospital. Então, hoje, o CTI não é mais aquela caixa fechada, não pode ser mais aquela caixa fechada que foi no passado. Hoje, ele é uma caixa totalmente porosa, completamente aberta, em quem tem que entrar e sair. Informação, ação, decisão e por aí vai. Eu cheguei a desenhar um tempo atrás, lá na UTI, um esboço aí, né, de um gestor ali, e aí eu estou pensando muito nesse gestor de beira-leito, né? Ele está fazendo um pouco da gestão do ambiente, ele faz a gestão, entre aspas, dos fornecedores dele, que é quem manda os pacientes para ele, né? Dos subordinados, né? Da equipe abaixo, da equipe ao lado. Ele faz a gestão do paciente diretamente, do paciente no cuidado, mas também dos familiares, do médico assistente, que muitas vezes está junto, do médico particular, mas ele também, através do paciente, ele precisa estar preocupado em fazer essa gestão aqui, ó,
da evolução clínica, do prontuário, dos protocolos, das diretrizes envolvidas, dos checklists, da passagem de plantão. É fundamental o médico entender que ele precisa zelar pelo prontuário médico, que é ali a ferramenta principal onde todo mundo que trabalha em volta do paciente vai em algum momento se debruçar. Falando de valor, isso vem aparecendo cada vez mais, vocês já devem ter ouvido a expressão medicina com base em valor. Quem, por ocasião, tiver a oportunidade de estar no Congresso Brasileiro agora na semana que vem, eu, inclusive, vou estar falando um pouco sobre isso, no sábado. O Michael Porter, que é um dos estudiosos maior em estratégia, que ele traz aí esse conceito. Valor seria essa equação aqui, ó. Desfecho em saúde que importa ao paciente, dividido pelo custo de entrega desses desfechos. Quanto melhores os desfechos e maior a quantidade de desfechos que eu consiga para um paciente, dentro do que ele espera, e quanto menos custo eu tiver tido para conseguir aquilo, mais valor eu estou trazendo. E aí a preocupação não é valor no sentido do dinheiro, né? Um dos exemplos mais utilizados fora da terapia intensiva é aquele paciente que precisa operar a próstata, né? Então ele vai fazer uma cirurgia de próstata, a principal preocupação é tirar a próstata, melhorar o fenômeno de obstrução, fazer com que ele volte a urinar bem e tal. Quando ele consegue isso, isso é talvez um desfecho primário ótimo, beleza. Mas, se em contrapartida tudo isso funciona bem, mas o doente fica impotente, ou seja, é um efeito previsto eventualmente nessas cirurgias, dependendo de como for abordado, ou seja, para o paciente não funcionou. Ele não vai valorizar essa cirurgia, porque ele, principalmente, né, no caso o homem, ele quer manter a potência dele. Estou dando um exemplo assim que é um dos que mais se comenta, mas aí você tem várias outras coisas que você pode pensar, inclusive adaptar para a terapia intensiva, que tem sido um trabalho hoje desenvolvido aí por um conjunto de estudiosos em tentar trazer valor para dentro da terapia intensiva, que hoje não é muito simples. Fala-se muito mais do valor no contexto hospitalar. E aqui você tem alguns exemplos, né, de situações, né, dentro de doenças que você está trabalhando para conseguir um conjunto de desfechos, um conjunto de resultados que contemplem aquilo que o paciente valoriza, tanto quanto aquilo que, como nós médicos, queremos alcançar ao promover. Então, eu estou trazendo isso para dizer o seguinte: hoje, além de qualidade, segurança, de gestão, a gente também tem que começar a trabalhar. Eu falei da experiência do paciente e é um dos valores que também está sendo avaliado, mas eu preciso estar preocupado em trazer valor para o paciente. Uma coisa que é muito importante, como o Drucker chamou a atenção, né? Gestão é lidar com pessoas. E aí, uma das preocupações que eu acho que a gente tem, eu vou passar rápido, esse é um artigo que eu acho ele seminal para quem quer trabalhar, para quem quer estudar time, equipe. Ele foi publicado no Critical Care Medicine em 2009, né? Ele fala da importância do trabalho em equipe e do trabalho em time, do quanto é importante isso. E aí ele mostra, ou seja, os processos ligados à equipe. Assim, eu vou passar isso aqui rápido, mas vou falando, ou seja, a importância de você no time estar preocupado com os papéis. A gente é muito pródigo em contratar pessoas e dizer que ela vai fazer, ela vai ser plantonista, ela vai ser rotina, mas muitas vezes a gente não detalha o que a gente quer dela. E aí não é incomum você ver em algumas UTIs superposição de papéis. E isso, quando você tem, é muito ruim. Num cenário de muito doente, de muito trabalho, você acaba tendo retrabalho muitas vezes por não estar definindo os papéis da equipe, né? A questão das tarefas, entender que tarefa tem tempo e você precisa começar a trabalhar mais a gestão do tempo, né? Isso é importante. O papel da liderança em estar acompanhando, estar monitorando. Essa liderança tem que estar preparada para ser resiliente, porque o nosso ambiente tem muito estresse. Equipes trazem estresse para a gente, trazem frustrações, a gente tem que saber lidar com isso. Hoje a comunicação é fundamental, o que eles chamam de alça fechada. Eu digo para vocês o que eu quero de vocês e eu, na sequência, tenho que perguntar, me diz o que você entendeu do que eu te pedi, para ver se ele entendeu mesmo, porque às vezes ele não entendeu. E a falha pode ter sido minha na hora de comunicar, né? A liderança de time, a questão da coordenação do time, tomada de decisão. Tomamos várias decisões. Esse fim de semana retrasado, saiu aqui no Globo, que é um jornal aqui nosso, né, do Rio, que tem publicação nacional, mas ele é mais no Rio, tem um artigo sobre fadiga de decisão. É uma das coisas que está sendo estudadas hoje dentro das soft skills que a Mirella comentou antes de eu começar aqui.
a questão dos desfechos, da mortalidade, por exemplo, os desfechos do time, e aí, hoje, cada vez mais estamos preocupados com a satisfação com o trabalho, com a satisfação daquilo que a gente está fazendo. Essa caricatura aí, esse gráfico, ele foi publicado na New Yorker, que é uma revista americana semanal, né, uma revista do tipo Veja, muito melhor, acredito eu, né, há um tempo atrás, quando houve a publicação do Atum Gawande sobre o checklist. E ele estava chamando a atenção de como o médico estava se afastando do doente em prol aí de um predomínio de tecnologia. E aqui à direita eu trago uma pintura do século passado, do século retrasado, de um pintor inglês, né, que retrata aí uma criança, né, sendo cuidada por um médico numa época que nem estetoscópio tinha, e numa época em que o cuidado era extremamente humano, né? Você vê ali o pai, você vê a mãe, o médico não está fazendo nada, essa criança ia morrer tempos depois, mas era o que o médico podia fazer e ele fazia. Acho que o grande desafio hoje da terapia intensiva é conciliar essas duas imagens. A gente já tem a tecnologia, tem que saber utilizá-la da melhor forma, não usar em excesso, não deixar de usar por preguiça, porque botar tecnologia para funcionar dá trabalho, acompanhar o funcionamento da tecnologia dá trabalho, mas a gente não pode perder esse nosso lado humano, a gente não pode perder essa questão de dar atenção, ser empático, estar presente, ouvir, né? Isso é fundamental na terapia intensiva de hoje, como sempre vai ser, na minha opinião, na medicina. E aí tem um movimento que vocês já devem ter ouvido falar, do slow medicine, como tem slow food. Aqui no Brasil isso foi traduzido aí como sóbria, uma medicina sóbria, respeitosa e justa. No sóbria, fazer mais não quer dizer fazer melhor, é a cultura do mais é menos, né? Respeitosa, os valores, expectativas e desejos das pessoas são diferentes e invioláveis. E a justa, cuidados adequados e de boa qualidade para todos. A tradução desse slow medicine dentro de um certo cenário da medicina passa muito pelo que a gente conhece como choosing wisely, que alguns anos atrás a AMIB trouxe para o seu congresso, né? Ela traduziu aí o que estava sendo feito e meio que a gente votou, inclusive, isso num congresso, né? O que nós intensivistas entendíamos como seriam as escolhas sábias na busca de uma medicina sóbria, respeitosa e justa. E na época, nós da AMIB, aí, ou seja, nós intensivistas brasileiros, recomendamos não usar ou manter antibióticos desnecessariamente, não usar sedação excessiva, não manter o paciente imobilizado no leito desde que não haja indicação precisa, não utilizar ou manter dispositivos invasivos desnecessariamente, não oferecer suporte avançado de vida a pacientes que não tenham possibilidade de recuperação. É óbvio que não é só isso, mas na época a gente entendeu que essas 5 medidas seriam um bom começo para que nós intensivistas começássemos a ser menos agressivos, menos exagerados e um pouco mais focados num padrão de medicina que traz mais atenção e mais cuidado do que anteriormente a gente fazia. O futuro do cuidado, onde ele procura chamar a atenção aí da preservação do relacionamento médico-paciente, e ele chama a atenção logo de cara no conflito de conceitos, né? A medicina como profissão humanitária e os cuidados em saúde como um negócio competitivo. A gente sabe que isso acontece, especialmente quem vive a medicina privada. E ele bate muito na tecla de que a relação médico-paciente como elemento mais fundamental na medicina e nos cuidados em saúde está muito dependente de 2 fatores: o tempo e a coordenação médica. O tempo, na preocupação que cada um de nós tem que ter em saber fazer uma adequada gestão do seu próprio tempo de trabalho, do seu tempo de dedicação ali, aquilo que você está fazendo, e da importância da figura do coordenador, do rotina, do gestor, em saber coordenar todas as pessoas em prol do cuidado ao paciente. Os médicos que estão em posição de liderança, que estão em posição de gestão, precisam, acima de tudo, incorporar que são coordenadores. E aí eu vou além, não é só de médicos, é da equipe como um todo. Esse artigo detalha um pouco mais, eu não vou ler aqui, porque o tempo já está se esgotando e eu já estou terminando, mas ele chama atenção para o alinhar e engajar o médico, saber priorizar, saber repensar o propósito daquilo que a gente está fazendo, ter essa preocupação em sempre identificar aquilo que possa estar atrapalhando o sucesso da nossa empreitada, criar o papel de coordenador, mas dentro das UTIs a gente já tem isso bem estabelecido,
Uma coisa que é importante, né, principalmente em hospital privado, que tem muito isso, mas no público também tem, né? A gente às vezes enxerga o diretor, o administrador, especialmente aquele que não é médico, como um inimigo, como um cara que atrapalha a gente, como um cara que traz burocracia, mas é fundamental a gente construir parceria com eles. Eles muitas vezes não têm noção do que é liberar um antibiótico. Por que a gente quer aquele antibiótico mais caro e não aquele mais barato? Ou seja, por que a gente quer aquele dispositivo, aquele curativo, aquela fralda que é mais cara do que a outra? Ele não foi treinado para saber o porquê daquilo. Então, ele vai cumprir a ordem do seguinte, ó, é para gastar o mínimo possível. É para gastar o mínimo possível. A gente precisa fazer esse movimento. Esse movimento, na minha opinião, está passando muito pelo médico. E é óbvio que, ao fazer tudo isso, ao preservar, ao buscar mais atenção ao relacionamento, ao cuidar melhor, a gente tem que realmente também promover uma rediscussão das nossas remunerações, uma rediscussão dos nossos reconhecimentos, porque a gente sabe, não só no Brasil, no mundo de uma maneira geral, o médico não está adequadamente valorizado, não é à toa que em vários países aí está tentando se trocar o médico até pelo enfermeiro, né? Na Europa isso já está acontecendo numa certa escala. Então, assim, a gente precisa estar na medida em que a gente tem que ser valorizado, mas a gente também não pode ficar valorizado demais a ponto do sistema não querer mais a nossa presença. Acho que é fundamental a gente ter isso em mente, a preocupação em examinar, a preocupação em ter equipe trabalhando junto ao doente, ter alguém coordenando esses procedimentos, esses processos. A terapia intensiva, eu acho ela fascinante, porque ela é um local que consegue trazer a tecnologia e tudo que pode ter de moderno, preservando aquilo que é mais importante no ser humano. A questão das rondas, trazer a família para dentro do leito, né, para discutir como a gente está fazendo aqui nessa situação e por aí vai. Tentando falar só um pouquinho do futuro, esses artigos aí estão falando sobre a organização da terapia intensiva para o século XXI, onde tem aí uma previsão de UTIs de baixa gravidade sendo conduzida por não especialistas. Há cada vez mais a presença dos checklists, a predição de risco atualizada continuamente em tempo real, e aí é a tecnologia que pode nos ajudar nisso, time interdisciplinar de cuidado dedicado, e há uma tendência que eu concordo, que eu acho que vai começar a acontecer, de diminuir o número de leitos, porque está caro demais para o sistema sustentar aquelas UTIs, 30%, 40% de um hospital com leito de UTI, não está caro para nenhum, não está fácil para nenhum sistema de saúde no mundo. Então, acho que a tendência vai ser cada vez mais qualificar o andar, qualificar os médicos do andar, tentar cada vez mais deixar os especialistas dentro das UTIs, cuidando de um cenário efetivamente de doente crítico. Mas essa ainda é uma previsão. Esses outros autores aqui imaginaram 2050, pagamento com base em valor, né, que é uma possibilidade, reduzir o cuidado sem valor e o cuidado de baixo valor, ter triagens mais personalizadas, e aí o uso da genética está chegando cada vez mais para nós, biomarcadores em tempo real, e procurar cada vez mais prover cuidado de alto valor. Aqui, quando eu falo em educação continuada, e eu estou fazendo um pouco da minha propaganda do que eu faço hoje muito no hospital, hoje um dos meus papéis principais é promover a educação no hospital muito a partir de sessões clínicas. Eu entendo que a sessão clínica é um momento de debate, é um momento em que você troca ideias, muito mais do que apenas ter aulas, né? Que eu entendo que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. A gente tem aí várias sessões, mas eu estou dando aí dentro do nosso assunto, a gente criou em agosto agora a sessão de qualidade e segurança do paciente. Vocês estão vendo aí, por exemplo, onde num determinado mês a gente trouxe aí a Cláudia, que é quem traduziu o inquérito de investigação de cultura de segurança dentro das instituições brasileiras, ela foi nos falar sobre isso. Agora, mais recentemente, a gente trouxe Paulo César, que foi um dos meus gurus na medicina intensiva, é amigo do Álvaro, da Mirella, eles conhecem muito bem. Ele veio para falar para a gente sobre indicadores, né? Hoje eu vejo muitos médicos fugindo dos indicadores, no sentido de que eles acham isso chato, eles acham muitas vezes que isso não é necessário. Paulo César veio para trazer a importância de que a gente tem que ter, no mínimo, a curiosidade de saber se a gente está fazendo uma coisa bem feita ou não. E o indicador serve para isso. E dentro da nossa sessão clínica geral, em agosto, eu trouxe a psicóloga lá do hospital para falar um pouco de burnout. Hoje a gente tem que discutir burnout dentro dos nossos ambientes, porque ele está aí. Não dá mais para enganar. E a gente, se não der atenção a isso, e o burnout, inclusive, nos residentes, tem sido cada vez mais descrito, é fundamental a gente entender as razões para tentar minimizar com que isso aconteça. E aí, eu estou querendo chamar a atenção de que, além de qualidade, além de segurança, além de gestão, a gente tem que ter foco também em educação.
O que eu proponho do ponto de vista prático em relação a tudo isso, né? Dentro do que eu experimentei dentro das UTIs e dentro do que eu vejo o pessoal aqui, pelo menos lá no hospital, experimentar, né? Eu acho que a UTI tem que estar preocupada em notificar e analisar os eventos adversos, fazer rondas de segurança. A gente incorporou isso nos últimos 3 anos. Além da ronda de discussão do doente, a gente faz ronda de segurança do ambiente. É muito produtivo, é muito legal. Desenvolver plano terapêutico, e um dos locais que me serviu de inspiração para plano terapêutico foi aí em Curitiba. Eu me lembro de ter discutido isso muito com a Mirella, discutido isso com o Álvaro, dentro do que vocês faziam aí. O que eu fiz aqui foi inspirado, inclusive, em vocês. E aí a gente passou a fazer a mensuração do que a gente chama de saída certa, que é dentro daquela previsão que você faz de alta, você tentar acertar dentro do possível, e também fazer uma boa gestão de risco, onde você mapeia os riscos e procura analisar quantos daqueles riscos se converteram em evento. Quanto menos risco se converter em evento, mais próximo de uma alta adequada, de uma saída certa você faz. Cuidado centrado no paciente, tentando, dentro do possível, né, priorizar os valores, as crenças dos pacientes e das famílias deles. Ter uma preocupação em constantemente acompanhar seu perfil epidemiológico, para, em cima dele, você criar os indicadores, criar os protocolos e fazer uma análise continuada disso. Ter protocolo, ter checklist, entender que o protocolo não é para engessar, mas é para dar um mínimo de padrão, ou seja, para que, se você tiver variabilidade, heterogeneidade da equipe, aquele protocolo não deixa você escapar dali. Dali para cima, aí fica na genialidade, na criatividade daquele médico ou daquela equipe que é melhor do que a outra, que pode ter sacações. Metas diárias e plano de ação conforme as metas, isso é uma metodologia de gestão que a gente tem que treinar mais. E não esquecer que a gente tem que ter permanente cuidado com as pessoas. Reparem, eu não coloquei paciente. Por quê? Porque a gente tem que cuidar da equipe, a gente tem que se autocuidar também. Concluindo, segurança, qualidade e gestão são fundamentais para o bom funcionamento de uma UTI. Ter uma cultura de segurança proativa e fazer adequada gestão de risco constituem boa e arrojada prática, na minha opinião. Qualidade passa por avaliar, medir, corrigir, eventualmente mudar, né? Dentre as múltiplas faces da gestão, uma que é imprescindível e tem que ser bem abordada são as pessoas, né? E o mundo constantemente está em evolução, e a educação permanente e o aprendizado continuado são coisas diferentes. Eles são vitais para o acompanhamento das mudanças. A gente hoje tem que estar preocupado, e vocês, residentes, então, tem que estar preocupado em aprender o seguinte: como é que eu faço para me manter permanentemente atualizado? Hoje, os hospitais que não estiverem preocupados em fornecer programas de educação continuada, mecanismos de que o profissional esteja sempre aprendendo, né? São hospitais que ficam para trás perto de outros que têm. Não é à toa que hospitais que têm estudantes, têm residentes, na minha opinião, eles estão um passo à frente dos outros. Eu gosto muito dessa imagem do Leonardo da Vinci, porque eu acho que o tempo todo tudo está circulando em torno do ser humano, seja o paciente, sejamos nós, e a gente não pode perder esse foco. E eu agradeço, deixo o meu e-mail aí de contato, né, se alguém quiser depois maiores informações. Acho que a gente ainda tem o tempo, desculpa aí, Álvaro, eu passei um pouquinho, mas temos aí agora um tempo para poder conversar. Muito bom, Moisés. Muito obrigado pela tua apresentação. Sim, a gente vai ter um tempinho para poder fazer algumas discussões, e acho que teve conceitos aí muito importantes. Você não só apresentou conceitos básicos, mas deu para poder perceber que o quanto isso está estruturado e quanta sabedoria você acrescentou aos teus slides e à tua apresentação. Obrigado. Quero dizer algumas coisas. Assim, eu vou fazer a primeira pergunta e depois abrir para a discussão, de que não faz muita diferença de eu ser um pouco mais velho do que você. Eu estou fazendo 40 anos de formado, eu gosto de dizer isso, mas os meus primeiros 20 anos de atividade médica, ela não foi sem nenhuma preocupação com segurança do doente, com qualidade, com gestão. Então, essas coisas começaram mesmo na virada do século, né? O Errar Humano, o Crossing the Quality Chasm foram 2 livros importantes. A entrada do
do Institute of Health Improvement também foi fundamental nessa história. Enfim, eu queria saber um pouco de você, assim, olha, porque você teve a felicidade de estar num ambiente que sempre teve essa preocupação, né? A Mil trouxe essa preocupação da qualidade e da gestão de uma forma muito a miúde na virada do século. Acho que o Paulo César foi uma pessoa importante na tua formação, mas foi também na minha, né? E o Paulo César foi quem foi o primeiro diretor lá da UTI, que depois você assumiu, seguindo o Paulo César. E o Paulo acabou seguindo a ideia, o caminho do Edson Bueno, da Mil, aquela ideia do Porter, de gerar valor em saúde. Acho que tudo isso foi fundamental há 15, 20 anos atrás. Mas a minha pergunta é a seguinte: de alguma forma, o PC, você, eu, a gente foi muito influenciado externamente pela pressão de poder gerar resultado dentro da unidade de terapia intensiva, porque a direção mais alta, de alguma forma, ela impunha essa obrigação. Depois vieram as auditorias e vieram principalmente as acreditações. Hoje você não consegue acreditar sem que você tenha processos e tenha indicadores. Mas você que hoje está envolvido com educação, como é que eu faço para poder formar um médico intensivista que incorpore isso como uma coisa dele, como uma coisa do intensivista, e não uma coisa que ele faz para poder satisfazer uma acreditação ou uma gestão superior? Você entende o que eu estou te dizendo? Entendo. Isso não devia ser. Acho que faz 20 anos que eu tento, de alguma forma, passar por esse processo de que você ter dados, de que você ter liderança, de que você fazer gestão, não é uma imposição que vem de fora. Ela é um atributo fundamental, essencial ao intensivista. Não dá para você ser intensivista sem ter esta preocupação. O que você acha disso? Então, Álvaro, assim, eu quando comecei, eu tive muita sorte, né? Eu não posso, acabei não comentando, né? Mas, por exemplo, o Marcos Knibel também fez parte da minha formação, né? Foi meu primeiro chefe. E a primeira vez que eu ouvi falar em controle de qualidade foi com o Marcos Knibel, em 1991, por ocasião até de um congresso pan-americano que teve aqui no Rio. Foi quando eu comecei, na mesma época, a trabalhar com ele. E ali ele me chamou a atenção do quanto era importante essa questão da qualidade, que me fazia todo sentido, né? Pô, fazer coisas boas, fazer coisas de qualidade. Eu acho assim, o que eu acho que afasta o médico dessa história é que, às vezes, eu acho que ele não para analisar o conceito que está sendo debatido com ele, ou que está sendo pedido para ele. Eu concordo com você que a gente viveu aí no início dos anos 90, e na virada aí de 99 para 2000, que é quando começa a se falar da segurança, né? Foi nessa época. Houve um quê de pressão, mas também houve um quê de nós percebermos, né? Quantas falhas aconteciam, quantos erros aconteciam, entre aspas, involuntários. Até porque o nosso foco era que o doente não morresse, né? Então, se tinha um pneumotórax, um barotrauma, uma punção ali, uma laceração, a gente entendia que fazia parte do jogo naquela época. Hoje não faz, né? Hoje, puncionar um doente sem ultrassom é impensável, né? Na nossa época, você não sonhava com esse tipo de coisa. Na nossa época, ventilar doente com gráfico, você lembra disso? Não tinha. Era aquela coisa do ponteiro batendo, né, e dando a pressão. Hoje, ventilar num ventilador que não tem curva é outra coisa que também não é pensável para quem quer qualidade, quem quer segurança. Tentando te responder, eu acho que você já está fazendo. Porque eu acho assim, eu acho que o primeiro passo é expor os mais jovens aos conceitos, é expor os mais jovens ao assunto.
é mostrar que hoje, por isso que eu acho que esse artigo do New England, o pessoal gosta muito de New England, estudante adora New England, né? Quando o New England para ali para botar um artigo onde ele vai falar da relação médico-paciente, mas por trás ele está falando de todo esse lado do negócio, de todo esse lado da gestão, ele está tentando abrir um pouco a cabeça do estudante, ele está tentando abrir um pouco a cabeça desse médico mais jovem. E aí, Álvaro, eu acho que um papel muito importante é o nosso papel como liderança, como referência, é a gente mostrar que ser gestor não é ser menos médico. Eu acho que você deve ter vivido isso também, né? Quantos colegas nossos foram ser auditores de planos de saúde, de conta e tal, e a gente acabava rotulando, e esses caras não dão para médico, vão virar auditor. Durante muito tempo, também teve essa pecha. Esse cara virou gestor, virou chefe, porque ele não é bom médico. Ele sabe lidar com número, ele sabe comandar, ele sabe executar. Então, eu acho que um pouco dessas falácias tem que acabar. Eu acho que a questão da gestão não é nem só do intensivista. Eu acho que o médico ele tem que saber que ele é gestor. Nem que seja para fazer a gestão do tempo, dos recursos que ele tem, né? E do que ele tem de pessoas em torno dele. Da minha experiência pessoal, nos 12 anos que eu fiquei liderando o CTI, eu liderava 3 CTIs, eu tinha 85 médicos abaixo de mim, desses 85 eu tinha 15 diaristas e o resto era tudo plantonista. O que eu mais fui aprender no finalzinho, um pouquinho antes da pandemia, e que na pandemia veio com toda a carga, eu sempre fiquei preocupado com os indicadores, eu sempre fiquei preocupado com os conceitos, eu sempre fiquei preocupado com tudo isso da gestão que de alguma forma eu falei aqui. E eu lidava com as pessoas na minha forma de se relacionar, que é uma forma boa, né? Você me conhece, sabe, ou seja, aquela coisa ali meio do coleguismo, do relacionamento, sempre foi assim. Até que eu passei a entender que gestão é liderar pessoas, é coordenar pessoas. Para mim, gestão é isso. O resto vem junto. Então, eu acho que é importante aí os mais jovens entenderem que eles não vão conseguir nada sozinho, eles vão precisar trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe não é botar todo mundo com a mesma camisa e dar a bola e jogar, porque não é assim. Cada um tem que ter sua função, cada um tem que saber o que tem que fazer, cada um tem que confiar no outro. Ou seja, na hora que eu vou para uma ronda em que eu tenho um ponto de vista, você, Álvaro, tem outro, eu tenho que respeitar seu ponto de vista. Não se trata de eu estar certo e você estar errado, ou vice-versa. Nós dois estamos dando 2 pontos de vista diferentes para uma mesma situação. Nós dois queremos a mesma coisa, a melhora do paciente. Eu tenho que saber tirar o melhor do seu ponto de vista, você o melhor do meu. E isso tem que se traduzir numa soma, e não em um anular o outro. Parece fácil aqui falar, parece óbvio, mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece. Então, eu acho que, enquanto líderes, temos que apresentar os conceitos, temos que debater os conceitos, e um pulo do gato, que é o que eu estou tentando fazer lá nas sessões clínicas agora, e se der certo eu depois te apresento isso, eu estou mapeando tudo que é problema das UTIs, pegando como exemplo as UTIs, e transformando o problema numa aula. Ou seja, é o tal do aprendizado baseado em problemas, que a gente sabe que na faculdade hoje existe, mas que ele é ali fragmentado do ponto de vista didático. O negócio é fazer isso acontecer a partir de um barotrauma. Bom, aconteceu, não era para acontecer. Vamos pegar isso e vamos discutir o que a gente tem que fazer para isso não acontecer. Isso vai passar por um lado técnico, que todo mundo quer discutir, mas também vai passar por discutir processo, protocolo, ou seja, a falta de vigilância. Então, eu acho assim, a gestão está no nosso dia a dia, a gente precisa só fazer com que eles enxerguem que todo mundo aí está fazendo gestão. Os residentes estão fazendo gestão, eles talvez não saibam, mas estão. E eles hoje estão preocupados com segurança, porque hoje é moda, é in falar de segurança do paciente. Que seja por aí que a gente, de repente, impregne todo mundo, entendeu? Não, muito bom, mas eu tenho muito orgulho aqui dos nossos residentes, das pessoas com quem a gente trabalha junto. Acho que a gente está bem incorporado esses conceitos todos, mas a gente olha para o lado da impressão que às vezes a gente nada sozinho. Eu queria ouvir um pouquinho... Mas olha só para completar, eu tenho essa sensação, hoje que eu estou na educação, eu costumo dizer que eu também prego sozinho no deserto, mas toda hora me lembram, e eu também tento me lembrar,
vocês podem achar que estão sozinhos, mas você sabe que você não estão. Tem outras pessoas. Agora, o fato de estar sozinho, por um lado, acho que a gente tem que enxergar, talvez até com uma maior responsabilidade, porque a gente pode estar sendo o farol num cenário de escuridão. E isso é bom, mas, por outro lado, também traz uma carga maior. E é trazer mais gente para iluminar essa escuridão, porque uma hora a gente tem que acreditar na virada, né, Alvo? Uma hora vira, cara. Eles já fazem de uma forma muito significativa a diferença aqui, e eventualmente quando se formam e vão para outros lugares também fazem a diferença de uma forma muito importante. Queria ouvir um pouquinho agora os coordenadores. Estou vendo que a Amanda está aí, a Caroline Rossi, se quiserem comentar alguma coisa, por favor. Oi, doutor, boa noite. Oi, Carol. Tudo bem, querido? Boa noite. Bom, queria agradecer pela aula, acho que uma aula extremamente necessária, doutor Moisés, com temas muito pertinentes e que devem ser relembrados dia a dia. Eu parto de uma pessoa que não imaginava que se podia fazer gestão dentro da medicina, que era lá no começo do meu R1, para alguém que hoje está começando a aprender realmente isso, mas que já considero que eu sou uma pessoa fã da gestão, porque é algo que a gente consegue ter um benefício estrondoso em vários pacientes. É diferente de você manejar um único paciente, você maneja uma unidade inteira, você maneja um hospital, você ajuda no fluxo e com isso você tem resultados que eles acontecem independente de você estar ali ou não, e eles são perpetuados e são seguidos, né? Então, a gente consegue ver essa melhora como um todo, e acho que o fato de a experiência do paciente ser muito importante, mas a experiência também da pessoa que trabalha dentro da UTI, né? Todo mundo tem que ter uma boa experiência. O paciente internado, a família, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, todo mundo tem que ter uma experiência boa para dar o seu melhor ali dentro. Muito boa aula mesmo. Obrigada, doutor. Caroline, muito bom, Carol. Só quero só ressaltar que a Carol já é um exemplo para nós. Carol, obrigado. Então, a Caroline, o Álvaro, eu já vi que você já está fazendo, tá vendo? A Caroline já fez um depoimento legal. E uma coisa que eu quero acrescentar para vocês, assim, até mesmo do ponto de vista prático, se envolver com gestão aumenta o mercado de trabalho para todos nós. Hoje, se você for procurar ver hospitais aí que têm diretorias médicas, diretorias gerais, com médico nessas figuras, muitos são intensivistas. O Álvaro sabe disso, né? Hoje, por exemplo, no meu hospital, o diretor clínico é um intensivista que eu formei. Ele hoje está lá. Hoje ele foi nosso residente, trabalhou como rotina, gostou da gestão, nos últimos 7 anos se dedicou. Hoje ele é o diretor médico do hospital, né? Eu vejo os pediatras e os intensivistas como duas áreas, pelo menos aqui no Rio, que se destacam claramente na área da gestão. Então, a terapia intensiva é um pequeno hospital, né? É um mini hospital. Então, quem faz a gestão daquilo ali, ela ganha os enfermeiros que também fazem papel de liderança. Então, assim, é um mercado de trabalho que, inclusive, se amplia para vocês, se lá na frente vocês quiserem sair do lado da beira-leito para, de repente, ir para uma área mais administrativa, é algo que, até do ponto de vista estratégico, de carreira, vale a pena dar uma analisada. Parabéns aí por você estar nesse caminho. Você abriu a câmera aí. Seja bem-vinda. Tudo bem. Queria agradecer ao doutor pela aula, realmente trouxe temas muito relevantes e importantes para a nossa prática clínica. Eu também estou começando, né, nessa parte de gestão, é um mundo muito novo, mas realmente muito interessante e importante. Eu acho que cada vez mais a gente tenta trazer isso para os residentes, principalmente para os R+, assim, de tentar ter um olhar muito além só do cuidado, só da assistência, mas o ambiente da UTI ele precisa ser sustentável do ponto de vista da família, do paciente, da parte de gestão, da parte financeira. Então, acho que a aula foi muito boa mesmo, eu tenho a agradecer. Eu que agradeço. O mais difícil está fazer a gestão dos artigos submetidos, né? Amanda tem 6 artigos que estão em submissão agora que a gente não obtém resposta. Além ainda de fazer a gestão de UTI, de pessoas, de residentes, etc. Muito obrigado, Amanda. Fer,
Tudo bem, Fer? Eu não sabia se era você ou não que estava com a gente. A só Fernanda. Oi, doutor. Acho que É eu troquei uma meu. liderança forte aqui. Não sei se você a conhece, Moisés. Queria te ouvir o que você achou da reunião do Moisés. Eu achei assim extremamente bacana. Acho que foi ótimo. Boa noite para todos. De alguma maneira, eu tive a oportunidade de começar a minha formação, né, na especialização, junto com o senhor, com a doutora Mirella, comecei a ser plantonista lá atrás, em 2008. E durante a minha formação, eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de acreditação em hospitais, acompanhar muito da gestão, assim, e de implementação, de começar a medir esses indicadores em algumas UTIs, junto com a doutora Mirella, e isso acabou despertando em mim um gosto especial por isso, ao longo dos anos, e isso faz toda a diferença, né, dentro da terapia intensiva. Eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da beira-leito, mas eu gosto muito dessa gestão e da gestão da equipe multi, e querendo ou não, a gente precisa estar envolvido com isso, eu concordo de que é uma gestão de todo esse ambiente, e querendo ou não, de alguma maneira, a gente acaba também sendo o exemplo, né, dentro da UTI, e se a gente faz isso bem feito ou não, isso também acaba sendo seguido. Eu gosto de estudar isso, acabei fazendo uma pós de gestão no SUS, depois tive a oportunidade de fazer curso de especialista em melhoria do IHI, então de toda essa ciência da melhoria, onde parece que a gente abre a cabeça, né? E a gente vira uma chave, e depois que a gente enxerga as coisas de maneira diferente, a gente não sabe mais voltar atrás, né? A importância de família, de coordenar tudo isso. Então, é um mundo muito grande para a gente desbravar, e cada unidade de terapia intensiva tem suas peculiaridades, e aprender a identificar isso é um desafio, e é um desafio contínuo. A gente melhora uma coisa, vai aparecer outra, e outra, e outra, e é importante a gente entender, nem tudo que a gente muda vai gerar uma melhoria. Acho que isso é uma das grandes lições, assim, que a gente aprende, às vezes na dor, né? Mas é importante que a gente aprenda e entenda tudo isso, e o quanto isso é um desafio, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso de quando a gente vê mudanças e envolvendo as pessoas que executam aquilo, trazendo eles, né, para compartilhar, e isso muda, né? Não adianta a gente ficar fechado dentro de uma sala querendo mudar os processos se a gente não conhece o próprio ambiente de trabalho ou quem executa tudo isso. E isso trazendo essa melhoria para o cuidado do doente, tudo é muito recompensador, né? E acho que é revigorante para a gente como intensivista também. Eu gosto muito, assim, aprendi a gostar bastante, e tenho muito para aprender, né? A respeito disso também, a gente aprende muito todos os dias. Isso também acho que ter a cabeça aberta, né, para aprender com todo mundo. Tudo bem, a Fernanda tem uma capacidade incrível de poder gerenciar pessoas num ambiente de alta, muito prono a ser confuso, né, como é um hospital de trauma, o maior hospital de trauma aqui do Paraná, e ela consegue fazer essas coisas se organizarem e correrem de uma forma bastante tranquila e com qualidade. Muito bem, Fer. Antes da Mirella fechar, eu quero dizer que nós temos uma pergunta aqui que veio no YouTube. Tem gente no YouTube aí te assistindo, Moisés. Se existe alguma ferramenta de gestão que pode auxiliar, que pode ser aplicada de uma forma sistemática na visita multidisciplinar, que isso pode ajudar. Tipo um Eu acho que fast sim. Aqui a gente tem um 11 PET por dia, alguma Então, coisa assim. eu quando comentei lá no início, né, eu incorporei algumas coisas que vocês faziam aí, né? E eu me lembro que vocês tinham, na época, uma espécie de uma planilha que a gente trouxe para cá, eu adaptei. Eu acho assim, na época eu não sei se tinha esse nome, mas de qualquer maneira, eu me lembro que tinha. E a questão da ferramenta, eu acho que ela é muito, muito útil, especialmente quando você tem equipes e quando você também tem a proposta também de ensinar e de registrar.
A grande questão das ferramentas, quando você trabalha elas, é que muita gente bate, principalmente essa turma de acreditação, é que eles acham que tudo tem que estar no prontuário. E quando você se dedica a preencher folhas, ou dedica a preencher planilhas que não estão no prontuário, você muitas vezes canaliza o teu tempo para ali e deixa de colocar isso no prontuário. Então, hoje, cada vez mais, eu acho que a grande questão é você ter um modelo do que você precisa fazer, e tentar discutir com o pessoal de TI do seu hospital, porque hoje a grande maioria já está mesmo informatizado. Se não está, por um lado, até fica mais fácil, porque você pode fazer num papel, mas o ideal é que aquele plano de metas que você fez, por exemplo, para aquele paciente, não fique na mesma folha apenas dos planos de meta de todos os outros pacientes para o cara estar usando na passagem de plantão. Tem que haver uma garantia de que aquilo ali daquele paciente está no prontuário dele. Quando é digitalizado, a ideia é que você possa ter uma única entrada no prontuário para fazer isso, e aquilo alimente o prontuário do paciente e alimente uma ferramenta que vai ser utilizada em passagem de plantão, em passagem e tudo mais. Acho que esse é o desafio, e aí a gente precisa da TI andando junto conosco. Agora, acho importante ter uma folha e acho importante você customizar para o teu serviço, para aquilo que você tem. E tem vários modelos na literatura aí, é uma questão de você pegar, adaptar. O próprio IHI que eu citei tem lá exemplos. Eu acho que é bastante válido, sim, você ter um guia, um orientador, sim. Muito bem, acho que estamos chegando no final. Mirela, agora é a tua vez aqui. Se você pudesse falar brevemente sobre essa questão do conflito entre saúde ser um comércio e a gente ter que oferecer uma medicina centrada no doente com aquilo que você tem de melhor ou mais adequado, enfim, para aquele determinado, para alcançar determinado desfecho, né? Que nem sempre isso é compatível com a expectativa financeira e comercial enfim, da tua instituição, né? Eu acho que isso é um desafio, principalmente nos hospitais privados e nos públicos, a questão de não ter o recurso disponível, né? Ter uma restrição financeira, né? Queria que você comentasse. Mirela, eu, por acaso, há 2 semanas teve a jornada aqui do Rio, o pessoal me convidou para fazer uma conferência de abertura sobre cuidado centrado no paciente, que de alguma forma traz um pouco dessa abordagem que você está me perguntando. E ali, eu, por um lado, eu fui bem assim, a minha forma de ver hoje, a gente está, grosseiramente falando, longe de ter cuidado centrado no paciente na medicina privada e na pública. Na medicina pública, eu acho que a gente está longe, e aí, assim, eu trabalho numa instituição federal, que é o INTO, lá eu sou plantonista, fui chefe até há pouco tempo, mas voltei para o plantão. Eu acho que o serviço público hoje, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não sei como é que está aí, eu acho que está um pouco descalibrado no propósito. Eu acho que ficou muito a política, está tudo muito político. Então, eu diria que na medicina pública o cuidado está centrado nos políticos, no que eles querem, quando eles querem ajudar, quando eles não querem. Estou sendo um pouco caricato, mas é assim que eu estou vendo. E na medicina privada, eu acho que o cuidado, infelizmente, está centrado nos convênios, naquilo que eles liberam. E aí, quando eu falo isso, eu não falo isso para querer botar a culpa neles. Aí eu acho que eu vou chegar no que você quer. Eu acho que nós, médicos, abrimos mão de brigar pelo que é correto, na intensidade que é necessária. Porque, como eu disse ali agora há pouco, assim, os caras, muitas vezes, que estão lá dentro do hospital, negociando, estão lá puxando dinheiro, o convênio não quer dar. O convênio não quer dar porque, assim, ele tem pouco dinheiro para a quantidade de doentes e tal. Então, assim, ele está defendendo o dele. E nós temos que defender o nosso. Só que nos hospitais, nós médicos, especialmente os gestores, nem sempre somos envolvidos nas negociações, nas justificativas do porquê que esse doente precisa de monitorização de pressão intracraniana, que ainda tem gente que cisma em que não deve pagar pressão intracraniana em trauma de crânio grave, por incrível que pareça, né? Álvaro viveu muito isso, e você também, na época da microdiálise, na época, né, do Doppler transcraniano, quando começou, isso aí é invenção, e não sei o quê.
Mas naquela época, ou seja, estava começando, depois a gente até sabe que as evidências não apareceram muito, mas o que eu acho que falta hoje é o médico entender que, por mais óbvio que pareça, ele vai precisar justificar o que ele quer para o doente, o máximo que ele puder. Até que vai chegar um momento que ele vai entender que aquele convênio não paga e que o hospital, de alguma maneira, precisa ter o dinheiro. Então, assim, às vezes o hospital vai te dizer, doutor, não dá para fazer porque a gente não tem como. E aí isso vai ter que ser dividido com a família, vai ter que ser dividido com todo mundo. E se vai entrar, se vai judicializar, que é o que a gente sabe que acontece muitas vezes, aí tem que ser dito, olha, a família vai fazer o que ela pode. Ela quer, ela vai judicializar. Ah, mas o senhor não pode? Não, eu posso. Eu sou funcionário do hospital? Sou. Mas eu sou médico. O médico se preocupa com o bem-estar do paciente. É nessa hora que o médico fica, às vezes, meio dividido entre quem paga o salário dele, que quer, muitas vezes, que você defenda os interesses do hospital, e tem horas que o interesse do hospital entra em conflito com os interesses do paciente. E aí, para nós, mais veteranos, é mais fácil comprar essas brigas. Para o jovem é muito difícil. E aí, por isso que o jovem tem que trabalhar num ambiente onde as lideranças dele deem respaldo. Não é ele que vai brigar por isso, não é o residente que vai brigar por isso. O residente vai reportar isso ao rotina, ao chefe, e o chefe vai correr atrás. Então, assim, é um cenário, Mirela, que eu acho que até melhorou, sabe? Eu acho que a pandemia, ela deu uma melhorada em muita coisa nesse aspecto, né? A gente viu aí as pessoas entenderem, a gente, eu acho que até não surfou tudo que podia surfar como intensivista nessa história, na minha opinião. Acho que até porque também a gente ficou muito assustado, acho que todo mundo ficou, foi uma novidade para todo mundo o que a gente viveu, mas valorizou-se ventilação mecânica, valorizou-se ventilação não invasiva, valorizou-se fisioterapeuta, nós também fomos valorizados. Eu só acho que depois que a coisa voltou para o normal, todo mundo esqueceu tudo que a gente faz e quanto a gente é importante nessa engrenagem. Mas cabe a nós, né? E aí é por isso que eu acho que o papel da sociedade nessas horas é muito importante, né? A sociedade tem mais peso e mais chance de me representar do que eu mesmo, né? Do que nós aqui, nesse grupo aqui, que estamos aqui para poder discutir. Agora, a sociedade ela é feita de grupos como esse aqui, que estão às 9 horas da noite discutindo, debatendo em prol do paciente, em prol da melhoria da medicina intensiva, e é isso que a gente tem que tentar correr atrás. Então, assim, eu acho que é um cenário delicado, mas que eu acho que o médico não pode fugir, acho que nós não podemos fugir da briga por buscar sempre o melhor, até a gente cansar. É assim que eu penso. Não sei se eu te respondi, é um pouco ufanista, talvez, mas eu acredito nisso. Para a gente suscitar essa discussão, que eu sei que é uma discussão que permeia aí o dia a dia de todos nós, né, nos diversos hospitais. Mas, enfim, para finalizar, eu acho que a gente já está longe na hora, eu agradeço muito, Moisés, tua aula foi excelente, e acho que a mensagem que tem que ter para todos aqui que estão nos ouvindo, não só do grupo do CEPET, mas todos aqueles que estão nos ouvindo, é a importância de ter uma cultura de segurança, de qualidade, e ter uma gestão adequada da UTI, porque isso tem impacto nos desfechos dos nossos doentes. Então, é uma inspiração, vamos dizer assim, uma motivação que eu acho que a sua aula trouxe, e essa discussão ela tem que motivar aqueles que não fazem ainda gestão, que não estudam gestão, que não têm essa cultura de qualidade, que nos seus locais de trabalho possam ser um farol, como você mencionou, para que essa discussão possa ser suscitada e que seja uma semente para que isso se desenvolva ao longo do tempo. E aos nossos residentes, eu quero motivar, dizendo que eles estão num ambiente onde isso já se discute há mais de 10 anos, então, há mais de 15 anos, na verdade, desde muito tempo. Então, que é um privilégio, de certa forma, que eles possam estar num ambiente onde eles tenham essa facilitação de poder ser treinados e que eles deem o devido valor, né, para as medições, para os nossos bancos de dados, para as nossas reuniões de indicadores, porque isso tem um propósito, e o propósito é melhoria de desfecho dos nossos pacientes. Não é à toa que a gente discute tudo isso e dá valor a essa questão, né? Que eles incorporem cada vez mais esse conceito e que possam se interessar em poder adquirir essa habilidade, né? Acho que era isso. Muito obrigada a todos.
Muito bom, Mirela, legal. Legal tudo que você falou. Então, eu quero agradecer, Moisés. Muito obrigado pela aula e pelo momento aí de discussão com todo mundo. Quero emitir umas palavras finais aqui de agradecimento a vocês, né, pela oportunidade. Acho que é importante deixar claro aí para vocês que estão aí, que estão começando, né, vocês estão ao lado de duas pessoas que são referência na medicina intensiva brasileira, são referência na área de gestão, né? Não é à toa que foram presidentes da Sociedade Brasileira. Então, vocês que estão aí estão tendo uma oportunidade ímpar de estar aprendendo com pessoas que são, volto a dizer, referências nacionais. E se aquilo que eu até agora falei, e se o que o Álvaro também provocou, e a Mirela, talvez ainda não tenha estimulado vocês para a gestão da terapia intensiva de uma maneira geral, para a segurança, para a qualidade, pensem na carreira de vocês enquanto médicos. Comecem por aí. Vocês, enquanto médicos, até particulares, médicos dos pacientes de vocês, vão precisar brigar pela segurança do paciente de vocês no consultório, nos postos de saúde, nos hospitais. Para brigar por isso, vocês vão precisar conhecer um pouco, né? Vocês vão brigar para oferecer a melhor qualidade possível para os pacientes de vocês, para que eles não os abandonem, para que eles não os troquem por outros médicos, e ofertar essa qualidade é conhecer parte desses conceitos, pelo menos uma parte deles, se possível todos. E em relação à gestão, é o que eu falei, pensem na gestão do dia a dia de vocês, gestão do tempo, gestão dos recursos, quem trabalha em mais de hospital, como é que faz essa gestão dos relacionamentos interprofissionais, entre colegas. Se vocês estiverem fazendo isso para vocês, vocês estão olhando gestão, vocês estão olhando qualidade, vocês estão olhando segurança. Aí, quando vai para um ambiente de CTI ou de hospital, é só, extrapolar para uma visão mais sistêmica. Está feito, a equação está aí. Não faltam referências aí para vocês. E eu estou à disposição, sempre que vocês precisarem aí, que eu puder contribuir, contem comigo. Muito obrigado mais uma vez, Moisés. Acho que tudo que você fez também é uma referência para nós e tomara que você aceite os nossos próximos convites para poder voltar em novas reuniões. Um bom congresso para vocês e uma boa prova. E obrigado, Moisés. Boa.